Olá a todos, muito boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nós, nos abençoando mais uma vez. Vamos ver hoje um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 26, Provas voluntárias e verdadeiro cilício. É uma mensagem que foi dada por um anjo da guarda, em Paris, 1863. Vamos à leitura então, depois faremos alguns comentários. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho, retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra, desde que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos. Há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, e um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças, para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos toucadores perfumados, para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas, curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração.
vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então esse é o texto do anjo da guarda, né? Que nos dá aqui todas essas clarezas de informação para a nossa reflexão. O espírito, ao reencarnar, todos os espíritos ao reencarnar não vêm com provas já destinadas ali no planejamento da sua encarnação, provas já definidas por Deus, pelos espíritos superiores que coordenam essa reencarnação. Muitas vezes podemos até participar da definição dessas provas, escolher, aceitar, né? Dependendo da nossa condição como espírito, podemos, em alguns casos, ter ali a participação e o aceite ou não das provas na encarnação que virá, deixando algumas para outras, quando estivermos mais preparados, ou aceitando e concordando em combatê-las, as dificuldades, né? Então, quando reencarnamos, temos esse grupo de provas que vem conosco na nossa bagagem espiritual para que sejam ali superadas durante a encarnação. E ao reencarnar, o espírito, isso é apagado, isso é abafado ali no espírito, ele não se lembra. Obviamente que todos nós temos as nossas provas, já passamos por algumas, passaremos por outras ainda, mas não sabemos, não lembramos delas, né, que foram definidas para esta encarnação. Não temos a lembrança delas nitidamente. Podemos ter ali ideias, né, de acordo com o que nos acontece na vida, e ideias dali do que seria esta prova. Muito bem, mas o espírito reencarna com toda essa bagagem, vai se desenvolvendo, vai crescendo fisicamente, né, o corpo. O espírito vai retomando ali as suas ideias mais claras, vai se tornando independente como espírito e vai escolhendo caminhos na vida, né? Dependendo do lar onde ele nasceu, ele vai escolhendo o seu caminho. A família já foi definida, mas ele vai escolhendo o caminho dos estudos, o caminho das atitudes, dos amigos, né? Já vai selecionando ali as afinidades, os grupos que ele vai se juntar, né, na escola, e a vida vai seguindo. E os caminhos vão se abrindo para esse espírito, né, na encarnação. E aí ele vai usando do seu livre-arbítrio, que é a liberdade que todos os espíritos têm de escolha. E Deus respeita, né, os espíritos superiores, né, respeitam Jesus, respeita os outros espíritos, também respeitam o nosso livre-arbítrio. Claro que eles torcem para que sejam
as melhores escolhas na nossa vida. Nosso espírito protetor, ele quer, ele ou eles, né, podem ser mais de um, pode ser mais de um, querem que a gente se dê bem, que a gente escolha os melhores caminhos, mas nem sempre isso acontece. Mas, mesmo que escolhamos caminhos mais difíceis, mais complicados, mas isso também é respeitado por eles. Eles aceitam e continuam nos auxiliando, continuam para que nós superemos as dificuldades. E aí, onde começa a entrar as provas voluntárias, né? Aquelas provas que o espírito escolhe durante a sua encarnação, que não veio na bagagem dele como espírito na encarnação, que ele não precisaria passar por aquilo para se purificar ou para evoluir. São escolhas que fazemos durante a nossa encarnação. Essas são as provas voluntárias que ele diz aqui no texto, que aquelas que não necessitávamos passar por elas, mas no decorrer da nossa vida, das nossas escolhas pessoais, profissionais, amizades, né, gostos, diversões, tudo mais, tudo isso vão trazendo essas provas. Podem ser provas de saúde física, provas de relacionamento, provas financeiras, enfim, uma série de coisas que são atraídas pelo espírito que não necessariamente ele precisaria passar. E além daquelas que trazemos, né? Não podemos esquecer disso, aquelas que trazemos, passaremos por elas mesmo. Então isso se acumula. Muitas vezes o espírito pergunta, poxa, mas eu que escolhi essa prova, eu que escolhi esse caminho? Sim, nós escolhemos, né? Independente de qual seja aí a prova, nós que escolhemos. E quando é uma coisa, Deus olha muito a nossa intenção. Qual é a intenção que eu estou fazendo determinadas coisas na minha vida, tomando determinadas atitudes? A intenção é que manda, né? Eu estou fazendo aquilo para me beneficiar unicamente, ou estou fazendo aquilo para beneficiar um grupo de pessoas, ajudar alguém, né? Contribuir com alguma coisa útil na sociedade, na família, ou estou buscando apenas a satisfação das minhas necessidades físicas, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Tudo isso é analisado por Deus. E é aí onde entram as diferenças, né? Uma mesma prova, para dois espíritos diferentes, pode ter conotações, podem ter pesos diferentes na análise de Deus, né? Uma pessoa que busca ali algo para ajudar alguém, para beneficiar, um trabalho de caridade, assistência, de estar acompanhando alguém doente, de estar ali atendendo, doando uma parte do seu tempo a alguém, e isso lhe traz algum problema, algum problema físico, alguma deficiência, alguma doença, é uma situação. E uma outra pessoa, na mesma situação, só que a pessoa busca aquilo para fazer uma troca com Deus. Olha, Deus, eu estou ajudando determinada pessoa, então você também me ajuda. Faz aquilo para mostrar para as pessoas que ele está fazendo, para se gabar daquilo, né? Anuncia aquilo para muita gente, faz propaganda daquela atitude dele, para ser bem visto, para ser reconhecido. É a mesma situação de duas maneiras. Então terão pesos diferentes diante de Deus. Deus olhará aquilo de uma forma distinta, né? Como aqueles espíritos se entregaram naquela situação e contraíram ali algum problema, alguma dificuldade, alguma prova mais difícil que não precisaria, né? Então, essas situações na nossa vida acontecem diariamente, a todo momento. E é isso que ele vem nos alertar, ele vem nos chamar a atenção. Que possamos fazer boas escolhas na nossa vida, sempre ao tomarmos decisões,
pedirmos a Deus que nos oriente, que nos ilumine para o melhor caminho e com certeza Ele nos indicará qual é a melhor atitude nossa em diferentes situações. Tenhamos isso como regra, como conduta e certamente teremos mais acertos do que erros. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma boa semana.